Pronto. Tranquilo aí, né? Sim. Então vamos lá. Ó. Semana passada a gente viu que as conjunções, e aí estudando os verbos também nós vimos a estrutura dos verbos, vimos o modo, os modos verbais, né? Subjuntivo, indicativo, imperativo. E aí quando nós estudamos conjunções, quando nós estudamos as conjunções, nós vimos que as conjunções, elas trazem consigo um significado, tá certo? Elas trazem em si um sentido, elas querem expressar alguma coisa. Então a gente viu uma série de, de, de sentidos, tá certo? Uma série de informações que essas conjunções elas expressam quando estão presentes na frase. E aí, a gente tem essa primeira questão aqui, ó. Vou dar um minutinho para vocês lerem e responderem. Pronto? Então vamos lá. No período, da própria garganta saiu um grito de admiração, que Cirina acompanhou, embora com menos entusiasmo. A palavra destacada expressa uma ideia de... Então, essa conjunção aqui... De quê? Consequência. Consequência. Consequência também. Ó, pronto. Alguém dá mais? Quem discorda? Quem marcou outra opção? Resposta aqui vai ser concessão, tá certo? Por quê? O que é a concessão? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Explicação bem. No final tem um gabarito para vocês, tá certo? Concessão. A conjunção embora traz a ideia de oposição entre as orações relacionadas. Isso porque concessão é sinônimo de permissão. Então é como se na questão lá houvesse uma permissão, né? Uma parte sendo então aqui considerada em oposição a essa outra afirmação, né? Então da própria garganta sai um grito de admiração, embora com menos entusiasmo. A ideia aqui é de que, diferente disso, a parte disso, ou com uma permissão, com uma ideia, apesar disso, tá? É como se fosse você tem o todo, esse grito de admiração, mas mesmo assim foi um grito de menos entusiasmo. Então não é uma consequência, não é que essa segunda ação seja uma consequência da primeira ação, não é uma explicação e não é uma comparação, também não é um modo, tá certo? É uma concessão, é como se dentro desse grito de admiração houvesse esse menos entusiasmo, né? Uma concessão. O verbo a palavra concessão, né? Significa conceder. Então, conjunção embora traz a ideia de oposição entre as orações relacionadas. Isso porque concessão é sinônimo de permissão. Em termos gramaticais,
é a permissão para fazer algo contrário ao que consta na oração principal. Gritar de admiração, mas com menos entusiasmo. Então, esse embora vai dar uma ideia de contrariedade, de oposição, tá certo? Que o que vem a seguir é diferente do que já foi dito anteriormente. Então, observando as outras alternativas. Ó. Vamos começar aqui pelos exemplos de conjunções que trazem a ideia de consequência. Por isso, portanto e que. Exemplos de conjunções que trazem ideia de modo. Assim como, tal qual. Conjunções que trazem ideia de comparação. Como, do que. E as conjunções que trazem ideia de explicação, pois, porquanto e porquê. Então, essa concessão é como se ele estivesse abrindo uma concessão, né? Um espaço para essa outra afirmação oposta à que já foi dito anteriormente, tá certo? Uma permissão, concedendo essa possibilidade. Tudo bem? Então, primeira questão, resposta item B. Caminhando aqui, ó, segunda questão, leiam aí. No fragmento, a vida ganhou em qualidade, prorrogando a juventude, sem com isso perder os benefícios da longevidade bem-vinda. Oração destacada expressa a ideia de, vejam aí, sem com isso perder os benefícios da longevidade. O que vocês acham que é? De condição? Condição? Alguém acha diferente? Se você observar, ó, também tem uma contrariedade, né? Uma oposição, uma ideia oposta à primeira. A vida ganhou em qualidade, prorrogando a juventude, sem com isso perder os benefícios da longevidade. Então, apesar da vida ter ganhado qualidade, né? A vida tendo mais qualidade, a juventude sendo prorrogada, não foi perdido os benefícios da longevidade. Então, muito parecido com a primeira questão, né? Vamos ver aqui nossa explicação. Então, observe que a segunda questão também é concessão. Ó. Então, você tem uma afirmação na primeira oração, e na segunda, você tem uma ideia oposta. Você tem uma ideia contrária ao que foi dito na primeira oração, tá certo? É como se, apesar de tudo que foi dito anteriormente, a gente tem ainda essa condição, a gente ainda tem essa qualidade sem perder a qualidade de vida lá que ele colocou, né? Então, concessão é de permissão, isso quer dizer que a vida ganhou qualidade, concedeu benefícios de longevidade. Então, quanto às outras alternativas, ó, exemplos de conjunções que trazem ideia de condição, caso, eventualmente, se, trazem ideia de consequência, já que, portanto, que, trazem ideia de comparação, como, igualmente, segundo, exemplos de conjunções que trazem ideia de causa, pois, porquanto, visto e como. Então, vamos voltar lá. Então, a vida ganha qualidade, prorroga na juventude, sem com isso perder os benefícios da longevidade bem-vinda. Então, observe que essa frase, essa oração está trazendo uma ideia contrária, né? Uma ideia oposta. A vida ganha qualidade,
mas também os benefícios da longevidade continuaram, né? Aquilo que era bem-vindo. Então, item C seria a resposta correta, concessão. Terceira questão. Não gostava muito de novelas policiais. Admirava, porém, a técnica de seus autores. Comece com admirava a técnica. Como fica o restante da frase? Você vai inverter, né? A técnica de seus admirava, porém a técnica de seus atores. Você vai colocar. Vai começar com admirava a técnica, aí você vai substituir esse porém por algum dessas conjunções, locuções, que vocês acham que encaixa melhor. E aí, qual que vocês acham que substitui a conjunção porém, Visto como? visto como? O que substituiria melhor aqui é o com quanto, tá certo? Que vai trazer essa ideia de oposição também. Então, admirava a técnica de seus autores, conquanto não gostava muito de novelas policiais, tá certo? Então, a resposta aqui seria a letra C. Vamos ver aqui a explicaçãozinha. Alternativa correta, letra C. Admirava até seus autores, conquanto não gostava muito de novelas policiais. Então, o conquanto é uma conjunção concessiva. Então, aqui mais uma vez, né? A ideia de concessão, né? Sempre que você observar essas duas ideias contrárias, então, ele admirava as técnicas, embora não gostasse muito das novelas policiais, tá certo? Ele admirava a técnica, mas não gostava muito de novelas. Então, perceba essas ideias contrárias opostas. Então, você tem a concessão, como se ele pudesse, tivesse a permissão, fosse possível ele gostar de uma coisa e não gostar da outra, tá certo? Então, aqui existe a possibilidade, a permissão. Ele tem uma poder, né, de conceder, né, seu gosto para uma coisa e para outra não. Então ele admite um fato contrário, admirar a técnica, mas não gostar das novelas, né? O visto como é uma conjunção causal, o enquanto, uma conjunção de tempo ou proporção, porquanto, explicativa ou causal, e à medida que, uma conjunção proporcional, certo? Então, mais uma conjunção concessiva. E aí a gente tem que atentar a isso, né? Essa permissão, essa possibilidade que as conjunções concessivas, então, trazem. Quarta questão. Podem acusar-me. Estou com a consciência tranquila. Os dois pontos aqui, ó, do período acima poderiam ser substituídos por vírgula, explicitando-se o nexo entre as duas orações pela conjunção. Então, aqui, ó, você vai substituir os dois pontos por uma vírgula e vai acrescentar uma dessas conjunções. Qual é que você acha que se encaixa melhor? Podem acusar-me. Estou com a consciência tranquila. Pois. Pois. Isso, exatamente. Muito bem. Podem acusar-me, pois estou com a consciência tranquila. Exato. Vamos ver aqui a explicação.
Muito bem. Conjunção pois é explicativa. Assim, na oração, se esclarece que alguém pode ser acusado, porque se alguém está com a consciência tranquila. Então, a explicação, né? Porque ela está com a consciência tranquila, né? Ou melhor, explicação porque ela está com a consciência tranquila, né? E então podem acusá-la, né? Explicação de por que ela está, de por que podem acusá-la. Então, as outras alternativas, o portanto, de consequência, o e, consequência, o como, causa ou comparação, o embora, concessão, o pois é de explicação. Então, na questão 4 a gente tem uma explicação sendo dada, né? E aí o pois o que se encaixa melhor. Você observe que às vezes você não precisa nem usar, mas aí ainda permanece o sentido, né? Por isso que ele diz, né? Você pode retirar os dois pontos, acrescentando uma vírgula e depois uma conjunção, e o sentido também vai permanecer, né? Então, são os artifícios aí, os estilos que nós podemos utilizar no texto. Podem acusar-me, pois estou com a consciência tranquila, né? Explicação dessa primeira afirmação. Próxima questão, quinta questão. Deu essa aí. Um minutinho. E aí, o que vocês acham? Assim que. Assim que é, exatamente. Então, assim que ocorreu o encontro entre as civilizações pré-cambrianas, os colonizadores foram capazes de superar. E aqui qual é a ideia que essa conjunção traz? Vocês percebem? De tempo, não é? Assim que. Aqui, questão 5, item A. Ixi, já tem aqui a resposta da outra. Então, a gente tem aqui assim que podendo substituir o quando, trazendo a mesma ideia de tempo, né? Sem perda de sentido. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Não. Tá com sono ainda o Guilherme, né? Sou eu. Vamos lá para a sexta questão. A partir da sexta a gente vai tratar sobre verbo, tá certo? Vamos ver mais questões sobre verbos. Então, assinados períodos cujos verbos destacados estão no modo indicativo. Então, a gente tem aqui esses 5 exemplos, 5 frases, tá certo? E aí, lembrando, né? O modo indicativo é o da certeza, o do fato, né? O subjuntivo é o da dúvida, da hipótese, da possibilidade. E o imperativo é o da ordem, né? Então, dentre esses cinco orações, ele quer que você indique quais destes verbos estão no modo indicativo, ok? Então, aqui, ó. Os alunos entendem a importância da preservação dos recursos naturais para gerações futuras. Isso aqui é uma afirmação certa ou é uma dúvida, uma hipótese? Os alunos entendem. Vocês acham que está no indicativo esse verbo? No modo indicativo? Tá. Isso é uma certeza? Sim. Pronto. Então,
Item 1 aqui, o verbo está no indicativo. Aqui, ó. Segundo, nós nos preocupávamos com a desigualdade social no país. Esse verbo aqui é uma certeza? Está no modo indicativo? É uma dúvida ou uma hipótese? Essa afirmação é uma certeza? É uma dúvida. Nós nos preocupávamos. É uma afirmação correta, certa, tá certo? É um fato. Então, é uma certeza. Por ser uma certeza, está no modo indicativo, tá certo? Nós nos preocupávamos. Agora observe aqui, ó. É importante que todos saibam que sobre a importância da ação do homem sobre a natureza. Isso aqui é uma hipótese ou é uma certeza? Hipótese. Ele quer que algo aconteça ou isso aqui já aconteceu ou com certeza vai acontecer? É uma hipótese. Hipótese, exatamente. Por ser uma hipótese, não está no modo indicativo. Qual é o modo da hipótese, da dúvida, da possibilidade? É o subjuntivo, tá certo? Então, é importante que todos saibam. É um desejo dessa pessoa. Se isso vai acontecer, se todo mundo realmente vai saber sobre a importância da ação do homem sobre a natureza, aí são outros 500, né? Mas aqui nós temos um desejo, uma vontade. Existe a possibilidade, mas não o fato. Então aqui esse verbo está no modo subjuntivo. Agora se eu dissesse assim, ó, todos sabem sobre a importância da ação do homem sobre a natureza, isso já é uma certeza. Perceba a mudança do verbo, né? Todos sabem, estaria no indicativo, mas aqui, que todos saibam, está no subjuntivo. Então, terceiro, o item aqui não está no modo indicativo. Quarto, o voo fez 2 escalas antes de chegar ao Brasil. Certeza, dúvida ou hipótese? Certeza. Certeza. Então, esse verbo também está no modo indicativo, afirmação certa, tá certo? E a última, só poderei brincar quando eu terminar a tarefa. Certeza, uma afirmação ou uma possibilidade, uma questão que ainda vai acontecer que não está definida e não terminada. Possibilidade. Possibilidade, tá certo? Só poderei brincar quando eu terminar a tarefa. Não sei se eu vou brincar, não é uma certeza, é uma dúvida, uma possibilidade. Então, existe essa dúvida no ar. Então, quais são os 3 que os verbos estão no modo indicativo? Entende? 2 e 4. Isso, 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Então, a resposta correta é o item D. Item D, né? Exato. Sétima questão. Eu tive a impressão de lá estar dizendo que é E, mas não é, não. É D. Deixa eu corrigir lá no gabarito. Isso. É D. Então, voltando aqui, ó. Sétima questão. Leia aí, um minutinho. Pronto? Que parecia suave anjo de voz tranquila. O verbo de mesmo tempo e modo em que se encontra o verbo grifado acima está na frase. Então,
Você tem aqui o verbo parecia, ó. Pretérito imperfeito. Ele está pedindo para você identificar o verbo nessas opções que está no mesmo tempo e modo deste aqui. Qual que vocês acham que é? A. Exatamente. Amarrava também está no pretérito imperfeito. Todos os outros estão no pretérito perfeito. Ó. Permaneci, tornaram, morreu, largou. Tá certo? Todos os verbos no pretérito perfeito. As obras terminadas, acabadas. Esse aqui, em que se amarrava o cachorro com linguiça, né? Então, o verbo no pretérito imperfeito mesmo que está aqui. Então, a resposta correta é a letra A. Muito bem. Não sei se foi porque viu a resposta lá embaixo, né? Mas, muito bem. Oitava questão. Nossa aula já está um pouquinho mais curta. Vamos lá. Uma das alternativas abaixo está errada quanto à correspondência no emprego dos tempos verbais. Assinale-a. Observe aí. Nós temos em cada oração um verbo, né? Então, esses verbos estão tendo uma relação. Observe onde essa relação está errada. De tempo, né? Pode falar? Pode. É. Isso, exatamente. Se arrumar carona, chegaria cedo. Como deveria ficar esse verbo aqui? Se arrumar carona, chegará cedo. Isso, muito bem. Se arrumar carona, chegará cedo à cidade. Observe como os outros estão concordando. Porque arrumara carona, chegou cedo. Se tivesse arrumado carona, chegaria cedo à cidade. Embora arrume carona, chegará tarde. Embora tenha arrumado carona, chegou tarde. Se arrumar carona, chegaria cedo, não, né? Chegará cedo, né? Se arrumar, chegará. Se não arrumar, não, chegará. E se eu quisesse combinar esse arrumar carona, arrumar, com chegaria, eu quero manter chegaria e mudar arrumar. Qual eu poderia colocar aqui? De forma verbal? O que vocês acham que ficaria? O chegaria vai continuar. Como eu posso modificar esse verbo para concordar com esse? Se arrumasse carona, chegaria cedo à cidade. Pronto. Se arrumasse carona, chegaria cedo à cidade. Muito bem. Penúltima questão. Assinale a frase em que aparece pretérito mais que perfeito do verbo ser. Pretérito mais que perfeito do verbo ser. Pode falar? Só um minutinho, deixa os outros lerem também. Pronto, qual tu acha que é, Guilherme? Quer ver aqui. Qual? É a letra D.
Isso, exatamente, a letra D. Bem depois se soube que não fora ele o culpado, né? Então, pretérito mais que perfeito, né? Os verbos terminados em ara, né? Em RA, né? Era. Então, por exemplo, jogara, falara, correra, pulara, certo? Não, esse é o pretérito mais que perfeito. E a ideia aqui, ó, por que que não é esse fora aqui? Quando cheguei, ele já se fora muito zangado. Qual a diferença desse fora para esse fora aqui? O que vocês acham? Isso aqui é outro verbo, né? É o verbo ir, né? Ele já se fora de ir, né? Tá certo? Já tinha ido embora, né? A ideia aqui. E aqui é que ele não era, né? Bem depois se soube que não fora ele o culpado. Então não era ele o culpado, né? Ele não tinha sido culpado. O verbo ser, sendo utilizado aqui no pretérito mais que perfeito. E para encerrar, nossa última questão. Nossa, vai ter mais ou menos 40 minutos. Questão 10 nós temos, ó. Assinale a resposta correspondente à alternativa que completa corretamente o espaço em branco. Então, não, você não acha preferível que ele se, sem que você o... Olha aí qual é que vocês acham que completa melhor. Um minutinho. Pronto? Letra B. Letra D. Não interfere. Você não acha preferível que ele se desdiga sem que você o obriga? Tem certeza? Agora Soa até estranho, né? Sem A que você, letra sem que É você o C. obriga. é Desde cé ou desdiga? O que vocês acham? Quem desempata é alguém falou C ou foi B? Eu acho que é C. C, aqui, ó. A Acho que única é. sem que você o obriga. Ou aqui o verbo precisa estar no subjuntivo, né? E obriga aqui não está no subjuntivo, tá certo? Pode ser imperativo ou indicativo, né? Mas não subjuntivo. Que você o obrigue, né? Então, esse verbo aqui é no subjuntivo. Obrigue. Sem que, preferível que ele se desdiga, tá certo? Também no subjuntivo. E aqui não interfira, tá certo? Infinitivo não, é imperativo, né? Não interfira, você não acha preferível que ele se desdiga sem que você o obrigue. Então, a resposta correta é letra E. Muito bem, turma. Então, pessoal, hoje vai ser um pouquinho mais curto, tá certo? Semana que vem a gente vai entrar no livro, tá certo? Vamos deixar essa parte de revisão ainda das classes gramaticais, e a ideia é entrar finalmente no conteúdo mais do livro, tá certo? Obrigado mais uma vez pela participação de vocês, fiquei satisfeito com o desempenho de vocês, tá certo? E aí, isso vai ser postado para vocês, tem um gabarito aqui no final, o vídeo também vai ser postado, está sendo gravado, e aí não precisa vocês verem o vídeo, obviamente, né? Vai ser mais para os alunos que não estão
presentes no momento. Deixa eu só ver com vocês.